A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui. Que bênção podermos começar mais um dia juntos, ouvindo a voz de Deus e deixando que Ele alinhe o nosso coração à vontade dEle. Se você chegou aqui com pressa de resolver alguma coisa, com o coração agitado, querendo entender o porquê das coisas estarem demorando tanto, então esse vídeo é para você. Deus sabe da sua urgência. Deus conhece o seu tempo, mas Ele age no tempo dele e não no nosso. E isso não significa castigo, isso representa cuidado, é proteção. Tem gente que está tentando correr com a vida e tropeçando justamente por não esperar o tempo de Deus, tomando decisões baseadas na ansiedade, tentando forçar portas que Deus ainda não abriu, querendo viver agora promessas que ainda estão sendo preparadas. E por isso o coração se frustra, a mente se confunde, a alma se cansa. Mas hoje eu vim aqui para te lembrar, o plano de Deus é melhor do que a sua pressa. Amém? Receba essa palavra no seu coração. O plano de Deus é melhor do que a sua pressa. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Quando você dá o like, o YouTube nos ajuda a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Junto com o seu pedido de oração, eu sempre sugiro que você escreva aqui uma declaração de fé. Hoje, eu quero pedir que você escreva o seguinte: eu confio nos planos de Deus. Amém? Escreva isso. Se você sabe que o plano de Deus é melhor do que o seu, escreva isso aqui nos comentários. Eu confio nos planos de Deus. Irmãos, vamos falar a verdade? Confiar em Deus no tempo da colheita, no tempo da abundância, é muito fácil. É fácil confiar em Deus quando a resposta já chegou, quando a porta foi escancarada, quando aquele diagnóstico que você tanto temia foi revertido, quando o nosso coração está em paz, quando o céu está limpo. Mas, irmãos, como é difícil confiar em Deus no deserto. Como é difícil confiar quando tudo que você sente é o silêncio. Como é difícil seguir em frente diante de um grande desafio. Como é difícil, como é complicado acreditar, continuar acreditando diante do mar fechado, te impedindo de passar. Como é difícil permanecer firme quando alguém que você ama está lá no hospital em estado grave. Como é difícil manter a fé quando seu casamento está indo por água abaixo, quando a sua casa está em ruínas, quando o ambiente dentro de casa virou um campo de guerra. Como é difícil levantar da cama quando você não tem nem mais vontade de tentar. Como é difícil orar quando parece que o céu se calou. É complicado a gente se manter de pé quando as contas estão vencidas, quando as dívidas estão se acumulando e o medo está te lembrando o tempo inteiro daquilo que você não tem. Mas é nesse momento, justamente nesse momento, que a nossa fé é provada.
Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, olha. Então ela encheu todas as vasilhas, e quando estavam todas cheias, o azeite parou de correr. Esse aqui é um milagre que está relatado na palavra de Deus. A multiplicação do azeite. Mas antes do azeite multiplicar, houve desespero, houve dívida, houve ameaça, houve uma mãe desesperada sem saída, prestes a perder os filhos para os seus credores. Ela não tinha ouro, não tinha influência, não tinha ajuda. Ela só tinha uma botija de azeite. Não, ela não tinha só isso. Ela tinha também uma fé que permitia que ela ainda resistisse. Essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, foi até o profeta Eliseu. Ela pediu ajuda para o profeta. E Eliseu disse o seguinte: peça vasilhas emprestadas, muitas, e entra no seu quarto com seus filhos e derrama o azeite. Pensa nisso, irmãos. Ela teve que sair pedindo vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Teve que explicar que precisava de recipientes, mas não tinha nada para colocar dentro. E aí ela teve que voltar para casa confiando numa palavra, sem garantia, sem sinal. E quando ela fechou a porta e começou a derramar, o azeite não parava de correr. Enquanto havia recipientes, havia provisão. Enquanto ela obedecia, Deus multiplicava. Olha só, receba essa palavra. Enquanto ela obedecia, Deus multiplicava. Esse aqui foi um verdadeiro exemplo de fé no meio da escassez. Foi ação no meio do desespero. Obediência, mesmo sem entender. É por isso que a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos e a prova de que existe o que não podemos ver. Olha só, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração. Não importa a situação que você esteja enfrentando, você precisa ter fé. Você precisa crer que Deus pode reverter esse quadro. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu vou pedir que Deus opere um milagre na sua vida. Eu vou pedir ao Senhor que as promessas dele se cumpram na sua família. Eu vou orar para que as portas se abram, para que o impossível aconteça. Amém? E para que o azeite, os recursos que parecem ser poucos, que parecem ser escassos, sejam multiplicados. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Essa oração é por você. E por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Então, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você quer pedir oração, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se existe uma situação específica pela qual você está clamando a Deus, esse é o momento de você colocar ela aqui, pela fé. Amém? Antes da gente orar, deixa eu só dar um recado. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, com qualquer quantia. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nesse momento. Cada nome, cada situação, cada súplica escondida. Tem milhares de pessoas que
vão assistir a essa mensagem que estão orando pela sua família. Outros estão clamando pela saúde, pela libertação, por um filho que se afastou, por uma porta de emprego, por uma resposta que parece não chegar. E eu sei que o Senhor conhece todos, um por um, mesmo aqueles que não conseguiram escrever aqui nos comentários, mas que estão aqui ouvindo essa palavra com o coração aberto. Pai amado e querido, eu oro com fé para que os milagres sejam liberados agora. Que a tua mão toque essa casa, essa vida, esse lar. Que aquilo que parecia estagnado volte a se mover. Que a esperança que estava fraca seja restaurada. Eu te peço também, Senhor, que tu nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes em que deixamos a ansiedade nos guiar, pelas vezes que tentamos apressar o seu tempo, pelas vezes em que murmuramos ao invés de confiar. Hoje, com humildade, nós colocamos tudo em tuas mãos. O nosso coração, nossos planos, nossos medos, as nossas petições. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Eu peço que o Senhor restaure a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Renova as forças daqueles que já pensaram em desistir. Responda, ó Deus, com a tua paz, com a tua direção, com a tua provisão. Que cada promessa que foi feita por ti e que ainda não se cumpriu, se cumpra no tempo certo. Não do nosso jeito, mas do teu jeito. Porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Abençoa, meu Pai, essa família. Abençoa essa casa. Traz leveza para essa mente cansada. Traz descanso para esse coração ansioso. Ó Deus, traz testemunho onde hoje ainda tem lágrimas. Eu quero orar por cada nome citado aqui nos comentários desse vídeo e por cada clamor que só o Senhor ouviu no íntimo. Que tudo seja feito segundo a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha só, eu sei que tem momentos em que o deserto não é uma estação, é um lugar, um silêncio, uma travessia. E talvez essa seja a sua realidade agora. Talvez você esteja vivendo um tempo seco, cansado, esperando uma resposta, um livramento, uma saída. E o deserto tem mesmo esse efeito. Ele mexe com a nossa fé. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Manda lá para o grupo da família, da igreja, do trabalho, dos amigos, da academia. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua mente, suas emoções, os seus passos. Que esse vídeo de hoje seja mais do que palavras, que seja resposta do Senhor para a sua vida. Que seja Deus falando com você no momento certo, aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Tem algo que o Espírito Santo quer tratar aí dentro. E eu creio que, enquanto você escuta essa mensagem, o próprio Deus vai reacender algo que estava apagado aí dentro de você. Deus não te abandonou. Amém?
Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, conhecer os nossos outros vídeos, conhecer as nossas séries. Nós temos várias séries postadas aqui. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está vendo esse vídeo, está assistindo a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é administrador de grupos, que posta o Minuto com Deus todos os dias, eu quero hoje expressar a minha gratidão pela sua vida. Amém? Graças a você, a palavra de Deus tem sido ouvida diariamente por milhares de pessoas. E eu quero pedir que você não só repasse o vídeo, mas que você também repasse as informações que nós divulgamos aqui. A nossa chave Pix, o nosso WhatsApp, para que as pessoas façam contato com a gente. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Se você quiser e puder, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. Amém? Eu já quero começar orando pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o simples fato dessa pessoa estar ouvindo essa mensagem já é um sinal que a tua graça a alcançou. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas algo a trouxe até aqui. E eu creio, Senhor, que foi o teu amor. Deus, eu quero orar por quem nos últimos dias não conseguiu nem falar contigo. Talvez porque se sentiu envergonhado, talvez porque achou que já tinha falado demais, pedido demais, errado demais. Talvez porque achou que o Senhor estava em silêncio e então essa pessoa resolveu se calar também. Mas eu creio que mesmo assim o Senhor não desistiu. O Senhor continuou ouvindo os silêncios dela. O Senhor interpretou através do Espírito Santo cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento acelerado. E mesmo que ela tenha parado de te buscar, o Senhor continuou cuidando, protegendo, esperando. Por isso eu te peço, Pai, alcança esse coração agora. Que essa pessoa sinta, que ela perceba no seu íntimo que ainda é amada, que ela ainda é vista, que ainda é ouvida. Que nada do que aconteceu até aqui foi suficiente para apagar ou diminuir o teu amor por ela. E que mesmo quando as orações cessam, a tua presença permanece. Renova essa vida, Deus. Que esse vídeo seja um sopro que faltava para reacender o fogo da fé. Que não seja apenas mais um conteúdo aqui na internet, mas que proporcione um encontro real entre essa alma e o teu espírito. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Está escrito assim: O Senhor diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que está mamando,
eu nunca me esquecerei de você. Olha que tremendo, irmãos. Esse versículo, por si só, já desmonta qualquer argumento que a culpa inventou para te afastar de Deus. Porque tem gente que acha que Deus se esqueceu, que o silêncio dele significa abandono, que a ausência de resposta é castigo. Mas Deus não é como a gente. Deus não vira o rosto, Deus não bate a porta, Deus não some quando você mais precisa. A verdade é que tem gente que parou de orar. Não porque não acredita mais, mas porque se sente envergonhada demais, cansada demais, frustrada demais. E isso vai deixando a pessoa num estado perigoso, aquele em que ela continua crendo, mas já não consegue mais conversar com Deus. E aos poucos vai se acostumando com esse silêncio. Um silêncio que começa como um alívio, mas depois vira um vazio. Só que Deus ainda está ali. Ele não saiu. Você pode até ter parado de falar com Ele, mas Ele nunca deixou de te ouvir. Deus conhece a sua mente. Ele ouviu aquele pensamento que você não teve coragem de transformar em oração. Ele viu aquela lágrima que caiu no seu travesseiro antes de dormir. Ele percebeu o seu suspiro quando ninguém mais estava olhando. Você pode estar longe da oração, mas Deus não está longe de você. E talvez hoje seja o dia em que tudo muda. Não porque você vai dizer as palavras certas, mas porque Ele, o Senhor, já entendeu tudo, mesmo no seu silêncio. Tem gente que acha que precisa estar bem para se aproximar de Deus, que precisa primeiro consertar a vida, resolver os pecados, se limpar e só depois voltar para a presença dele. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho é justamente o oposto disso. É Deus vindo ao nosso encontro, enquanto nós ainda estamos sujos, quebrados e culpados. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu assim: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você mudar. Ele não exigiu que você se tornasse digno, porque nós não somos e nunca seremos dignos. Nenhum de nós é, mas Ele nos amou mesmo assim. E é isso que torna essa graça tão especial e tão escandalosa, tão poderosa. Jesus não veio para quem está quase lá. Ele veio para resgatar quem estava perdido e quem está perdido. Ele veio para perdoar quem pecou de verdade. Ele veio para limpar quem sabe que não consegue se limpar sozinho. Olha só, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que por algum motivo, por alguma circunstância, pararam de orar. Talvez você esteja vivendo no automático, tentando resolver tudo sozinho, mas hoje Deus está te chamando de volta. Não para uma religião, não para um cargo na igreja, mas para uma nova vida com Ele. Você não é suficiente por si mesmo, mas Jesus é. E Ele está te chamando hoje. A salvação ainda está disponível. O perdão ainda está de pé. O sangue dele ainda tem poder para te restaurar por completo. Só falta uma coisa: você dizer sim. Talvez você não saiba como voltar. Talvez esteja tentando encontrar as palavras certas para se reconectar com Deus, mas tudo parece distante demais. Só que não é sobre palavras bonitas, não é sobre saber orar bem,
é sobre sinceridade. É sobre abrir o coração e dizer exatamente o que está aí dentro, do seu jeito, com as suas palavras. Porque Deus entende até aquilo que você não consegue colocar em voz alta. Ele conhece suas tentativas de parecer forte, quando por dentro você está esgotado. Ele viu quando você segurou o choro para não desabar na frente de ninguém. Ele ouviu aquele grito que você não soltou. E mesmo quando você parou de buscar, Ele continuou te buscando. Você não precisa voltar para os braços do Pai perfeito. Você só precisa voltar. E eu sei que tem muita coisa aí dentro que ninguém entende, que ninguém viu. Coisas que você preferiu guardar para si. Mas Deus viu tudo. E mesmo assim, Ele continua dizendo, venha, ainda é tempo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça de Deus ainda está estendida sobre a sua vida. A salvação ainda está acessível. E a vida que Ele tem para você é infinitamente maior do que essa que você está tentando sustentar sozinho. Então volta. Não volta só para a igreja, não estou falando só disso. Não para aqueles compromissos ou para as aparências. Volte para Jesus. Volte para Cristo. Volte para a presença dEle. Para o lugar onde o peso da culpa sai. Para aquele lugar onde o fardo da alma é trocado por descanso verdadeiro. Ainda dá tempo. Ainda hoje. E se você estiver disposto realmente a voltar, nesse momento eu quero orar por você. Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você está orando por uma circunstância, por um propósito, escreva isso aqui nos comentários. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, os céus se movem. Amém? Deus ouve e responde a nossa oração. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, com reverência, com temor, mas também com confiança, Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos ama, que nos acolhe e que nos espera, mesmo quando nos afastamos. E hoje eu quero te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo em meio a tantas lutas e silêncios, o Senhor continua sendo Deus. A tua fidelidade não muda. Mesmo quando nós mudamos, mesmo quando nós paramos de orar, o Senhor não desiste de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu amor não é como o nosso. O teu amor não desiste facilmente, não guarda mágoa, não joga no rosto os nossos erros. O teu amor é paciente e é por causa desse amor que hoje nós temos acesso a essa oração. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão aqui junto comigo agora. Talvez essa pessoa esteja há muito tempo afastada de ti. Talvez ela nem saiba mais como se achegar. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a mente e o coração dela. E eu te peço, Pai, traz de volta o teu filho, a tua filha. Que essa oração seja o ponto de virada na vida dele. Que esse seja o dia em que o céu se move, em que a alma se rende e que o teu espírito volta a ser ouvido nesse coração. Sopra agora, Espírito Santo, sobre essa vida. Que a tua presença invada esse ambiente. Que ela sinta algo diferente. Que a lágrima que escorre seja um sinal de libertação. Que o peso do passado caia por terra. Que a acusação ceda lugar ao perdão. Que a vergonha seja substituída pela graça. Que essa pessoa volte a orar. Volte a te buscar, a crer. Que ela volte
a viver. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui e que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que estão lutando contra os vícios. Liberta, Pai. Quebra essas correntes. Restaura a dignidade, restaura a mente. Que a vida dessa pessoa seja lavada pelo Teu sangue. Eu oro por aqueles que enfrentam enfermidades, diagnósticos difíceis, pessoas que estão à espera de um milagre. Toca agora, Jesus. Nós cremos que Tu és o mesmo que curou cegos, que fez paralíticos andarem, que ressuscitou mortos. E eu creio que o Senhor pode curar essa pessoa agora. Traz vida onde há dor. Transforma, Pai, essa família que está em conflito. Restaura esse casamento que está em crise. Dê a essa casa a Tua paz. Dê a essa pessoa o Teu perdão. Que o orgulho caia por terra e que o Teu amor seja o elo que une novamente aquilo que parecia ter se quebrado. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui. Contempla, Senhor, com olhos de compaixão e atende a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande lá nos seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, eu quero, nesse momento, orar por essa pessoa que está prestes a fazer uma escolha. Talvez ninguém saiba o peso que ela está carregando, mas o Senhor sabe. Talvez ela esteja tentando decidir sozinha, na força do pensamento, com medo de errar de novo. Mas hoje, Pai, eu te peço, mostra o caminho certo. Traz paz onde há confusão. Traz clareza onde só existe incerteza. Fala com ela, Senhor. Confirma. Abre as portas certas e fecha as portas erradas. Não deixe que ela tome decisões que vão afastá-la do propósito que o Senhor tem para a vida dela. Eu oro por direção, por sabedoria e por calma no coração. Em nome de Jesus, amém. Tem hora que a gente quer resolver tudo do nosso jeito. A gente vai no impulso, decide o que dá na cabeça e pronto. Só depois percebe que se meteu numa encrenca. É difícil admitir, mas a verdade é que muitas vezes a gente age sem consultar a Deus. A gente não pergunta o que Ele pensa. A gente nem espera a resposta. E aí vem o peso, o arrependimento, a dúvida. Você já parou para pensar como Jesus agiria no seu lugar? Porque Jesus não fazia nada por impulso. Ele orava, ele esperava, ele ouvia o Pai. Talvez o que está faltando na sua vida hoje não seja mais coragem, nem mais força. Talvez o que está faltando é parar por um minuto e perguntar: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus.
E eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. Se essa mensagem alcançou você, é porque Deus quer falar algo ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos chegar em milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé que tem crescido cada dia mais. Nós estamos há 10 anos produzindo conteúdo aqui todos os dias nas redes sociais. Então, quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro do canal, está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Nós fazemos isso como uma expressão de gratidão para aqueles que nos apoiam. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Irmãos, Jesus disse o seguinte, fazendo uma oração. Ele orou assim: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 42. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz. Ele estava sofrendo, ele teve medo, e mesmo assim, ele não decidiu agir sozinho. Ele não decidiu fazer as coisas sozinho. Ele orou, ele se colocou diante do Pai, ele abriu mão da sua própria vontade para fazer o que precisava ser feito. É isso que falta na maioria das nossas decisões, essa entrega, sabe? Porque decidir o que a gente quer é muito fácil. O difícil é aceitar o que Deus quer, mesmo quando não é aquilo que a gente esperava. Mas é aí que mora a sabedoria. É aí que começa a verdadeira paz. Você pode até não entender agora, mas quando você aprende a dizer, seja feita a tua vontade, o caminho se abre. Pode não ser o mais rápido, nem o mais confortável, mas vai ser o certo. E o certo sempre te leva para mais longe. Jesus também disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quando você coloca Jesus como o caminho, você não anda mais pela emoção do momento, nem pela vontade de vencer uma discussão. Você age com propósito, com equilíbrio, com sabedoria. Pense numa discussão de casal. Um acusa, o outro rebate a acusação, ninguém escuta, todo mundo quer ter razão. Mas se você parar e se perguntar como Jesus responderia agora, talvez a conversa mude completamente. Talvez, em vez de levantar o tom, você escolha ouvir. Talvez, em vez de jogar na cara, você decida perdoar. E isso não é fraqueza, isso se chama maturidade espiritual. Ou então, pense num pai que está exausto com seu filho adolescente. Já tentou conversar, já ameaçou, já gritou, mas e se no lugar da reatividade ele se lembrasse de Jesus? Do jeito que ele olhava nos olhos das pessoas, mesmo quando elas erravam.
do tempo que ele gastava ensinando, mesmo quando ninguém parecia entender. Talvez esse pai respirasse fundo, sentasse com o filho e dissesse: eu quero te ouvir. Me ajuda a entender o que está passando aí dentro. Irmãos, Jesus é a solução para a vida eterna e o único caminho que nos leva a ela. E Ele também é o exemplo para a vida agora. Em casa, no trabalho, na rua. Antes de qualquer escolha, pergunte a si mesmo: esse passo que eu estou prestes a dar me leva para mais perto de Jesus ou para mais longe? Se não levar para o caminho dele, talvez seja a hora de parar e pensar de novo. Tem gente que só entende o que é escolher o caminho certo depois de errar muito. Foi assim com Paulo. Antes de ser apóstolo, ele era Saulo, um homem duro, religioso, cheio de certezas, achava que estava fazendo a vontade de Deus quando, na verdade, estava perseguindo os seguidores de Jesus. Ele acreditava que sua missão era eliminar tudo aquilo que para ele parecia errado. Mas um dia, no caminho para Damasco, ele caiu. Literalmente, ele caiu. Foi derrubado por uma luz tão forte que não dava mais para seguir do mesmo jeito. Aí, naquele momento, ele ouviu a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Foi naquele momento, irmãos, que tudo mudou. Paulo ficou cego por 3 dias. E às vezes, a gente também precisa parar, sabe? Perder o controle, perder a visão do que achava que era certo, para enxergar o que realmente importa. Quando Paulo se levantou novamente, ele não era mais o mesmo. Agora, ele sabia quem estava no comando. Agora, ele permitia que Jesus guiasse os seus passos. E quando isso aconteceu, a vida dele deu muito fruto. Milhares de pessoas foram alcançadas. Cartas foram escritas. As cartas que nós lemos e somos abençoados até hoje. Igrejas nasceram. Tudo porque um homem que achava que sabia tudo foi humilde o bastante para se render. E talvez o que Deus esteja esperando de você hoje não seja uma decisão certa, perfeita e calculista. Talvez Ele só esteja esperando você parar no caminho, olhar para cima e dizer: Jesus, me mostra para onde ir, porque sozinho eu não estou conseguindo mais. Olha só, se você chegou até aqui e você talvez esteja passando por um momento difícil, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Porque no final dessa mensagem eu vou orar por você novamente. Talvez você esteja precisando de clareza, de força para tomar uma decisão, ou até mesmo de coragem para admitir que errou. Seja o que for, escreva aqui nos comentários. No final do vídeo eu vou orar pela sua vida. E agora, eu preciso te dizer algo que talvez vá doer um pouco, mas é necessário. Nem toda confusão que a gente enfrenta é culpa dos outros. Tem hora que o problema está no nosso orgulho, na nossa insistência em continuar do jeito que a gente quer, mesmo quando Deus já deixou claro que não é por ali. A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. E se você sente que tem enfrentado obstáculos, se parece que nada flui, talvez seja Deus te chamando de volta, não para te punir, mas para te proteger. A gente ora pedindo respostas, mas quando elas vêm,
em forma de confrontos ou de portas fechadas, a gente reclama. Mas tem coisa que só melhora depois que a gente aceita ser corrigido. Deus não aponta o nosso erro para nos envergonhar, mas para nos libertar. E quando a gente se rende aos pés do Senhor, quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa debilidade diante dele, as coisas começam a se endireitar. Quem aprende a ser moldado, cresce. Quem aceita a correção, amadurece. Quem se rende à voz de Deus, finalmente encontra paz. Amém? Creia nisso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dela aqui. Amém? A sua oração tem poder. Quando nós concordamos na oração feita em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus, a oração tem poder em seus efeitos. Se você não quiser escrever tudo, coloque apenas a área da sua vida aqui que precisa do toque de cura e de milagre do Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance, mesmo quando a gente insiste em repetir os mesmos erros. Obrigado porque o Senhor nos chama para perto com amor, mesmo quando nos afastamos pelo orgulho, pelo medo ou por achar que sabíamos o que estávamos fazendo. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. O Senhor é fiel quando, mesmo permanecemos inconstantes. O Senhor continua sendo Pai, mesmo quando agimos como filhos rebeldes, que ainda não aprenderam a confiar totalmente. Obrigado por nos resgatar no meio do caminho, por não desistir de nós, por não nos tratar conforme os nossos erros, mas segundo a Tua misericórdia. Queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelas decisões que tomamos sem te consultar, pelas vezes em que agimos no impulso e de forma incorreta. Perdão por acharmos que podíamos resolver tudo sozinhos, como se o Senhor fosse só uma opção para quando tudo desse errado. Perdão por ignorarmos os sinais, as pessoas que o Senhor usou até aqui para nos alertar, as oportunidades de parar e orar antes de seguir em frente. Nos perdoa, Pai, por termos insistido em caminhos que já estavam nos machucando, por termos alimentado relacionamentos que o Senhor já tinha nos mostrado que não vinham de Ti, por termos tomado decisões baseadas na emoção, na carência, na raiva e não na Tua vontade. Nos dê um coração ensinável, nos ensina a ser humildes, a aceitar que nem sempre estamos certos, a parar de justificar tudo e simplesmente dizer: Deus, me corrija, me direciona, me muda. Reconhecemos que o Senhor corrige aqueles que ama. E por mais que a correção doa, nós preferimos isso do que continuar caminhando rumo àquilo que vai nos afastar de Ti. Porque não adianta nada, Deus, conquistar o mundo e perdermos a nossa paz. Não adianta vencer debates se perdermos a comunhão contigo. Hoje, nós queremos andar no Teu caminho, mesmo quando ele for estreito. Queremos tomar decisões que agradam o Teu coração, mesmo quando elas forem difíceis. Queremos dizer com convicção: seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Como Jesus disse, mesmo quando isso significar abrir mão do que a gente mais quer. Eu quero
encorajar você a escrever isso aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração. Seja feita a tua vontade. Pai amado e querido, eu me coloco em oração por cada pessoa que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que enfrentam vícios, por aqueles que lutam todos os dias contra um comportamento que já se tornou uma prisão. Que o Senhor traga libertação, que a tua presença quebre correntes, que o teu Espírito Santo entre nesse quarto, nessa mente, nessa alma e devolva o controle que foi perdido. Eu oro por essa família, Pai, que precisa da tua salvação. Que o teu amor alcance cada pessoa. Que esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa sejam tocados pela tua presença, pelo teu Espírito e sintam uma vontade intensa de te buscar, um desejo de se aproximar da verdade. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que enfrentam problemas de saúde ou que estão orando por alguém que está enfermo. Que o Senhor leve cura, consolo, força e que a tua presença seja sentida aí nesse hospital, aí nessa cama, nessa UTI, nessa casa onde há dor e que mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, que a fé dele ou dela não seja abalada. Eu oro por essa pessoa que tem vivido um momento de escassez nas suas finanças. Ó Deus, contempla cada necessidade dos teus filhos. Dê a provisão, ó Deus, de forma inesperada. Mova corações para ajudar e mostre que o Senhor continua sendo Jeová Jirê, o Deus que provê. Que essa pessoa que está orando aqui junto comigo sinta agora a tua paz, o teu consolo, a tua direção e que ela tenha coragem para esperar o teu tempo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu te convido a ficar até o final dessa mensagem. Não saia antes dessa oração, porque hoje nós vamos orar sobre o Salmo 91. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem de fé. Amém? Para várias pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Essa oração de hoje é uma oração de proteção, de refúgio, um abrigo para a alma cansada, para a mente que está preocupada, para quem está enfrentando coisas que ninguém vê. Amém? Então, ouça com atenção, receba essa palavra como alimento para a sua alma. O Salmo 91 diz assim, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, com temor e com fé. Sabemos que o Senhor não mente. O que está escrito no Salmo 91 para nós não é poesia, não é metáfora, não é conforto raso. É proteção, é escudo, é verdade absoluta, é promessa eterna. Por isso, eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Por essa irmã, por esse irmão, que talvez esteja se sentindo cercada de perigos. Perigos na mente, no coração, no trabalho, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. E é isso que eu te peço agora, que essa pessoa encontre descanso, que ela encontre paz no meio da guerra, refúgio no meio do caos. Cobre essa vida, Senhor, com as Tuas asas. Livra esse coração do laço do inimigo. Livra da peste que anda sorrateira, das ameaças que surgem do nada, dos pensamentos que atormentam nas madrugadas. Livra ela da seta que voa ao meio-dia, das palavras malditas, das calúnias, das más intenções escondidas. A Tua verdade para nós é escudo. Então, ó Deus, guarda essa pessoa com a Tua verdade. A verdade que liberta, que separa, que protege. Tira todo o medo desnecessário, toda a ansiedade paralisante. 1000 poderão cair ao lado, 10.000 à direita, mas que o Senhor não permita que essa vida seja tocada, porque ela está guardada nas Tuas mãos. Se o inimigo tentar tocar, que o Senhor coloque um anjo. Se o mal tentar se aproximar, que encontre o Teu fogo ao redor. Se houver alguma praga rondando essa casa, que ela bata em retirada em nome de Jesus. Porque aos Teus anjos o Senhor já deu ordem a nosso respeito. E eles nos guardam, eles sustentam, eles livram. O Senhor disse:
Ele me invocará e eu lhe responderei. Então responda agora, Senhor. Responda a esse coração que ninguém entende, mas que o Senhor entende. Estende a tua mão forte, conceda livramento, dê sabedoria, discernimento e direção, e mostra mais uma vez que o Senhor é Deus fiel, que vela pela tua palavra para que ela se cumpra. Nós te adoramos, Pai, e declaramos que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Mostra-nos a tua salvação e nos conceda dias de paz, de força, dias perfeitos na tua presença. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Olha só, se você me ouviu até aqui, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui, coloque o nome de alguém da sua família, alguém por quem você está orando. Pode ser uma oração pela saúde, por libertação, por um recomeço, por proteção. No final do vídeo eu vou orar novamente pela sua vida. E o Senhor, que vê em secreto, vai agir com poder na sua vida. Irmãos, o segredo não está em visitar a presença de Deus, está em habitar nela. Muita gente só procura Deus quando o medo bate à porta, quando a dor aperta, quando tudo parece fora do controle. Mas a promessa aqui do Salmo 91 não é para quem visita, é para quem habita, para quem decide morar ali. Não se trata de repetir versículos para se sentir mais seguro. Se trata de viver com o coração rendido, dia após dia, debaixo da autoridade do Senhor. É ali que você vai encontrar descanso. É ali que a alma para de correr em círculos. É ali que o medo perde a força. E talvez você já tenha passado por tanta coisa nos últimos tempos que já nem sabe mais como se aproxima de Deus. Talvez até sinta que não tem mais forças para orar. Mas eu quero te lembrar, o esconderijo do Altíssimo continua acessível, continua aberto. A sombra do Onipotente não se move. E quem habita ali encontra abrigo. Se você tem vivido ansioso, cansado, com pensamentos que não te deixam em paz, se a insegurança tem calado a sua fé, hoje Deus te chama de volta para esse lugar, para habitar, não para passar por um momento, uma fase, mas para viver com Ele. Porque quando a presença de Deus se torna morada, não há escuridão que resista. É isso que transforma a nossa vida. Não é apenas o que a gente lê ou ouve, é onde nós escolhemos permanecer. E se hoje você entendeu isso, se hoje você decide voltar para esse lugar, então segure essa decisão aí dentro do peito e não solte mais. Eu vou orar por você nesse momento e a minha oração é para que você decida habitar no esconderijo do Altíssimo. Fazer de Deus o seu refúgio, sem precisar mais ficar correndo de um lado para o outro. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, coloque o nome dela aqui. Uma circunstância, uma situação que você está enfrentando, que tem te provocado dor, tristeza, angústia, coloque ela aqui nos comentários. Vamos falar com o Pai mais uma vez nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que o Senhor habita nos céus, mas também se faz presente no mais íntimo do coração daqueles que te buscam. Eu me coloco agora diante da tua presença para
orar por cada vida que ouviu essa palavra até o fim. Ó Deus, que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada dilema, cada necessidade. Tem pessoas aqui que talvez nem saibam mais como vão continuar, mas decidiram pela fé se agarrar à tua promessa, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu peço a Ti, ó Deus, guarda essa casa, guarda essa família, que os Teus anjos acampem ao redor de cada lar representado aqui, que onde há confusão, haja paz, que onde existem hoje trevas, que haja luz, que a Tua presença seja real na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu oro por essa mãe que tem chorado por seu filho, por esse pai que não sabe como vai conduzir essa família, por esse jovem, essa jovem que tem lutado pela sua libertação. Entra, ó Deus, com socorro, com provisão, com livramento e com direção. Ó Deus, que o Senhor conceda a cura das enfermidades daqueles que estão passando por um momento de fraqueza, de dor, que nenhuma praga, nenhum desastre, nenhum desespero bata nessa porta. Cremos que o Senhor é Jeová Jirê, o Deus que provê. Por isso, nós confiamos no Teu poder, confiamos no Teu agir. Contudo, seja feita a Tua vontade em nossa vida. Espírito Santo de Deus, abraça essa pessoa agora, que ela sinta o Teu amor, o Teu cuidado, que ela saiba no íntimo do seu coração que não está sozinha e que o Espírito Santo possa levar até ela consolo, paz, conforto e esperança. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus ilumine a sua vida nesse momento. Que as bênçãos do Senhor encham o seu coração de coragem, de sabedoria e de paz. Que esse seja um dia marcado pela presença dEle, pelas pequenas alegrias e também pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem percebe que recebeu, mas que fazem toda a diferença. Tem dias que começam com mais luz, não por causa do céu da manhã, mas por causa daquilo que Deus vai fazer dentro de nós. E eu creio que hoje pode ser um dia desses. Um dia em que você vai enxergar as coisas com mais calma, com mais fé, com mais clareza. Um dia em que o medo não terá a última palavra. Um dia em que a presença de Deus vai trazer direção em cada detalhe. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, já mostra que o Senhor está chamando você para mais perto. Tem coisa que Ele quer curar,
tem respostas que Ele quer te dar e tem direção que Ele vai trazer. Tudo começa com esse tempo que você está separando agora para ouvir a voz dEle. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se você chegou aqui por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui, ou fez com que essa palavra chegasse até você. Isso não foi por acaso. É porque Deus quer ministrar ao seu coração. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações aqui do YouTube, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens que têm abençoado milhares de vidas. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, fala comigo. Apenas isso. Espírito Santo, fala comigo. Vamos começar orando, falando com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti pelo ar que respiramos. Ó Deus, pelo nosso alimento. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor renovou nessa casa. Te louvamos por esse tempo, por esse momento tão especial que estamos vivendo agora em Tua presença. Eu oro por esse irmão, Pai, por essa irmã que está aqui comigo. Que o Senhor os alcance agora com paz, com discernimento, com alívio na alma. Que tudo aquilo que tentou tirar o foco dela nos últimos dias, perca a força e que a Tua presença ocupe cada espaço desse coração. Eu creio que ela não está sozinha. Eu creio que essa pessoa é amada por Ti, cuidada e sustentada pelo Senhor. Portanto, que ela sinta agora esse cuidado, que esse dia seja conduzido pelas Tuas mãos, com leveza, com fé, com sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, refletir junto com você hoje, está em Provérbios 22, versículo 8. Está escrito assim: a pessoa que semeia a maldade colhe a desgraça, e o castigo que ela receberá será completo. Nossa, pastor, que palavra dura. Hoje eu quero falar sobre o que você tem plantado. Você está plantando aquilo que você quer colher? Eu quero que você reflita nisso. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. É um princípio bíblico isso aí. Salomão nos mostra que
o que nós plantamos, nós colheremos. Ele escreveu isso com muita clareza, quando disse que quem semeia a maldade vai colher desgraça. Então, esse princípio não vale só para coisas ruins. Ele vale para as coisas boas. Ou seja, toda escolha que nós fazemos carrega em si uma semente. Às vezes uma semente pequena, quase invisível, mas com o tempo ela cresce. Ela cresce e dá fruto. Muita gente tem pedido por milagres, por mudanças, por vitórias. Eu recebo mensagens aqui todos os dias. E Deus pode sim fazer coisas impossíveis. Ele é poderoso para isso. Mas existem coisas que não são sobre o impossível. Elas têm a ver com o que nós estamos plantando diariamente. Deus não vai fazer crescer uma árvore que a gente nunca plantou. Deus não vai abençoar um campo onde a gente não colocou nenhuma semente. E aqui eu estou falando de sementes de obediência, de oração, de arrependimento, de atitude, de esforço. Tem gente querendo colher paz, mas está plantando crítica, contenda, fofoca. Tem pessoas que querem colher um casamento saudável, um relacionamento estável, mas o que elas plantam é o orgulho, o egoísmo, a grosseria, a ausência. Outras pessoas querem ver os seus filhos firmes na fé, mas elas plantam maus exemplos, palavras duras, falta de presença. Por isso que essa palavra de hoje, ela vem para nós como um despertamento. Não adianta reclamar do que você tem colhido se o plantio não está sendo feito de forma adequada. Deus está nos chamando para cuidar daquilo que nós temos semeado. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o tempo que nós dedicamos às pessoas, com o tempo que nós damos à presença dele. E se até aqui você percebe que tem feito escolhas erradas, eu quero que você saiba, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de começar a plantar o que é bom, o que vem de Deus, aquilo que constrói e não destrói. Porque assim como a semente ruim cresce, a semente boa também cresce. E Deus é fiel para honrar cada pequena decisão feita com o coração certo. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: por que só me acontecem coisas ruins? Por que parece que nada dá certo para mim? E é claro que durante a vida nós vamos passar sim por provas, por batalhas, por ataques espirituais, que muitas vezes não tem nada a ver com merecimento. Mas existe também um outro lado que muita gente evita olhar. O das sementes que a própria pessoa tem lançado sem perceber. Tem palavras que a gente fala e que voltam. Tem atitudes que a gente toma e que acabam criando um ambiente hostil dentro da nossa casa. Tem decisões que a gente repete, mesmo sabendo que elas nos afastam de Deus. E aí depois vem a frustração, o vazio, a culpa. E fica parecendo que é Deus que se esqueceu da gente, quando na verdade foi nós que paramos de regar o nosso jardim. Eu quero reforçar essa pergunta. Você está plantando aquilo que você quer colher? Porque quando você insiste em
alimentar a mágoa, você está plantando amargura. Quando você guarda ressentimento, você está alimentando uma raiz que vai crescer e sufocar a paz no seu coração. Quando você mente para evitar conflitos, ou quando você finge que está tudo bem, você planta desconfiança. Você está plantando distanciamento. Mas quando você perdoa, mesmo com dor, você está plantando cura. Quando você fala a verdade, mesmo com medo, você planta confiança. Quando você dobra os seus joelhos no quarto e ora, mesmo quando você não tem vontade, mesmo cansado, você está plantando intimidade com Deus. Essa é uma semente poderosa. A colheita não vem no mesmo dia. É importante saber isso. Às vezes demora. Às vezes parece que ela não está vindo, mas ela chega. E quando chega, ela revela exatamente o que foi plantado. Por isso, essa palavra de hoje não é para te acusar, é para te despertar. Para que você pare agora e pense: o que eu tenho lançado com as minhas palavras? O que eu tenho alimentado com os meus pensamentos? O que eu tenho deixado crescer na minha vida? O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E se você perceber que tem lançado sementes ruins, Ele pode limpar esse terreno. Ele pode te dar novas sementes. Ele pode fazer brotar vida nova, onde antes só tinha terra seca. Sabe, chega uma hora em que não dá mais para seguir do mesmo jeito. E se você está ouvindo essa mensagem agora, pode ser que Deus esteja te dando essa chance. A chance de arrumar o que está bagunçado aí dentro. Não se trata de voltar no tempo. Não se trata de desfazer aquilo que já aconteceu, mas de olhar para o que restou e perguntar: o que eu ainda posso fazer com isso? Porque Deus não quer só tirar você do erro. Ele quer te ensinar a construir uma vida nova, num solo limpo. Ele não quer só te arrancar do vício, da mentira, da mágoa, do pecado. Ele quer te dar maturidade para que você nunca mais volte por esse caminho. E talvez você ache que não tem mais jeito, que perdeu tempo demais, que feriu gente demais, que fez más escolhas durante muito tempo. Mas você não foi longe demais. Você não estragou tudo. Essa é a boa notícia. Ainda existe um caminho de volta. Ainda há um novo começo para quem se arrepende de verdade. E esse caminho não começa amanhã, semana que vem, começa agora. Mas esse agora só tem valor se for sincero, se for acompanhado de uma decisão. Porque não adianta dizer com os lábios que você quer mudança se o coração continua se apegando ao que te destrói. E Deus conhece as intenções. Ele sabe quando é de verdade. Ele sabe quando a entrega é só da boca para fora. E ele também sabe quando um filho, uma filha, olha para ele com olhos cansados, mas sinceros, dizendo: Pai, me ajuda a mudar. Se esse é o seu caso, então essa palavra é para você. Deus te viu, Deus te trouxe aqui e Ele quer começar algo novo a partir de hoje. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Pais, orem por seus filhos.
Esposas e maridos, orem por seus cônjuges. Filhos, orem por seus pais, por seus irmãos. Ore por seus líderes lá da igreja, pelos seus pastores, pelas pessoas que te ajudam a crescer na fé, a caminhar com Deus. Amém? Coloque o nome dessas pessoas aqui. Ou coloque também alguma situação que tem te provocado dor, angústia, tristeza. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender da Tua palavra. Te agradecemos por estarmos vivos, por termos mais um dia diante de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, o Senhor continua cuidando de nós, com graça, com misericórdia e com amor. Obrigado por essa palavra que foi liberada sobre a vida do teu filho, da tua filha. Essa mensagem não chegou por acaso, eu sei. O Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, porque o Senhor ainda tem planos, sonhos e propósitos na vida dela. Pai amado e querido, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, mesmo conhecendo a Tua verdade, insistimos em plantar sementes ruins, palavras que ferem, atitudes egoístas, decisões que sabemos que não Te agradam. Quantas vezes colocamos outras vontades acima da Tua vontade? Quantas vezes permitimos que o coração endurecesse e que o orgulho impedisse que nós nos quebrantássemos? Mas agora, Senhor, com o coração sincero, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, não só para aliviar a nossa culpa, mas para nos transformar verdadeiramente. Ó Deus, eu peço que essa mensagem não seja apenas mais uma dentre tantas que entram por um ouvido e saem por outro. Que ela permaneça, que ela incomode, que ela provoque uma transformação, que ela gere arrependimento real e frutos visíveis. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a plantar o que é certo, a cuidar do nosso campo interior, a vigiar nas nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos. Que cada decisão que tomarmos a partir de hoje seja feita com temor, com sabedoria e com humildade. Eu oro, Pai, por esse irmão e por essa irmã que reconheceu que precisa de mudança, que entendeu que tem lançado sementes ruins e quer consertar isso. Que ela volte ao primeiro amor, que ela volte à intimidade contigo. Restaura, Senhor, a vida emocional, espiritual, restaura essa família, renova esse coração, troca esse solo endurecido por um campo fértil, dê um novo ânimo, um novo começo, uma nova mente. Que essa pessoa não volte a cair nas mesmas armadilhas, mas que ela caminhe em novidade de vida, guiada pela Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para o grupo da igreja, o grupo da família, dos amigos, da academia. Mande para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.